Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa live devocional desta manhã. É uma alegria estar mais uma vez aqui na presença do Senhor, junto com os meus irmãos. Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, família Cenáculo. Estamos nos conectando aqui nesta live através do Instagram, né? Conectando as famílias aqui de Saragoça, em Espanha, e também aos irmãos que vão entrar mais tarde para ver a live lá no Brasil. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, irmã Daiane dos Reis. Bom dia, minha irmã Gilmara. Paz do Senhor Jesus. Irmã seja muito bem-vindo. Que lindo, a Irmandade dos Reis está dizendo: este é o dia que o Senhor fez e assim vamos nos alegrar nele. Glória a Jesus. Glória, 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 aleluia. Bom dia a todos. Vamos aí esperando os irmãos se conectarem para começarmos o nosso tempo devocional. Hoje uma palavra que está queimando no meu coração para compartilhar com os meus irmãos, compartilhar com as minhas irmãs. Estamos nesse processo, de imersão no livro de Gálatas, e como tem sido precioso, aprofundar aí nesse livro, aprofundar nesse estudo bíblico. Está entrando também minha sogra querida. Bom dia, minha irmã Sônia, amadinha. Seja bem-vinda, glória a Deus. Então estamos falando sobre o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas. E como tem sido precioso, quantas pérolas, quantos ensinos Deus tem trazido aos nossos corações. Bom dia, minha irmã Thaís, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos aqui. Vou pedir um favor para vocês: pega essa live, pega aí, aproveita que a gente ainda não começou, pega o link, envia para um amigo, põe no seu status, talvez aquele irmão que você sabe que está precisando, envia aí pelo menos para 2, 3 pessoas. Quem sabe Deus usa essa live para falar o coração dessas pessoas, e assim Deus pode estar propagando, esta palavra tão preciosa. O livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, é uma carta que trata sobre liberdade, sobre viver um evangelho livre de amarras, livre de mentiras, de enganos. E ela toca tantas áreas na nossa vida, porque o inimigo, tudo que ele quer é nos prender. E para nos prender, ele lança laços, embaraços, mentiras, enganos, usa pessoas, usa a nossa mente, usa a carne, usa o diabo, Então tudo de todas as formas, o inimigo vai tentar nos prender. O inimigo vai tentar parar a nossa caminhada, parar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa história. Então esse livro ele é muito poderoso, porque ele vai falar sobre um andar livre, um andar que nós estamos crescendo dia após dia na presença do Senhor. Amém? Então, hoje na live eu queria ler com você Gálatas no capítulo 2. Escreva aí, Gálatas 2:6. Pois Deus não julga pela aparência. Nós vamos estar falando essa manhã sobre isso. Eu tenho 2 conteúdos para cada dia. Às vezes, nesse tempo devocional que a gente tem aqui pela manhã, às vezes eu consigo falar 1 ou 1,5 desses conteúdos. Já estiquei um pouquinho mais e falei os 2 conteúdos do dia, mas geralmente esse devocional ele está preparado para ter uma parte pela manhã e uma parte pela noite. Então nem sempre é possível falar todo o conteúdo, porque é muito profundo, é muito vasto. Digamos que eu consiga aí cada live, por em média, tocar 50% do ensino, e ainda tem muita coisa boa nesse estudo. Então, em breve, se Deus quiser, se assim o Senhor nos permitir,
já é um conteúdo pronto, então em breve eu creio que o Senhor vai nos dar o privilégio de ter esse livro impresso, preparado aí para os meus irmãos, amém? Então antes de começarmos eu quero liberar uma bênção sobre o seu dia, a bênção do dia eu quero declarar sobre a sua vida, que o Senhor com a sua boa mão de favor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcance em todas as áreas da sua vida. Que a boa mão de favor do Senhor alcance você, sua família, seus entes queridos, que você prospere em tudo, pela direita, pela esquerda, para frente, para trás, em todos os lados, que você seja extremamente abençoado, altamente favorecido, grandemente, mas grandemente completo no seu interior, que a glória de Deus envolva toda a sua vida, que o Senhor te envolva em todos os seus moveres na terra, que inclua você e a sua família, em tudo ele que o Senhor for fazer nessa terra, que você seja parte daquilo que Deus está estabelecendo como corpo, como família de Deus. Eu declaro sobre a sua vida uma estação de crescimento poderoso na presença de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que esse é o tempo que o Senhor escolheu para produzir milagres, sinais, maravilhas, que você vai crescer como servo do Senhor, como serva do Senhor, que você vai crescer como ser humano, que você vai crescer como filha, como esposa, como mãe, como um ser humano. Em nome de Jesus eu declaro que a bênção do Senhor será abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bom dia a todos que entraram aí, né? Irmã Rebeca, irmã Shirley, quem mais que entrou? Irmã Bruna, muito bom dia. Irmã Rafa Cris, muito bom dia a todos. Continuem aí entrando, mandando o link e vamos para a palavra de Deus, amém? Diz assim: pois Deus não julga pela aparência. Isso está escrito em Gálatas, no capítulo 2 e verso 6. Pois Deus não julga pela aparência. Então, se eu tivesse que colocar um tema para essa live desta manhã, liberte-se dos julgamentos, ou melhor, liberte-se da necessidade de julgar. Se ontem nós falamos, liberte-se dos julgadores, né? Liberte-se daqueles que estão sempre julgando você, né? Como Paulo está dizendo, olha, é bem verdade que em nosso meio apareceram falsos irmãos, falsos amigos, pessoas falsas que estão se aproximando de nós para nos julgar, para nos prender, para fazer a gente ficar preso em coisas, né? Hoje eu quero usar esse versículo para dizer: liberte-se da necessidade de julgar as pessoas. Liberte-se dos julgamentos. Porque liberdade não é uma conquista. Liberdade não é algo que você vai conquistar. Porque Cristo já conquistou a liberdade lá na cruz do Calvário. Liberdade não é uma conquista. Escreva aí, liberdade não é uma conquista. Liberdade é um convite de Deus para você ter um andar livre. E esse convite de Deus é um chamado de Deus para você andar livre. Ele é um chamado para que a cada dia você vá conhecendo a liberdade em Cristo. E você vai avançando, deixando as amarras para trás, deixando os enganos, deixando aquilo que te prende, deixando tudo aquilo que marca a sua história, que prende você. E então o Evangelho é um convite de Jesus para você viver livre de toda e qualquer prisão. Então, quando a Bíblia vem aqui, quando Paulo está dizendo, Deus não julga pela aparência, Deus não julga como o homem julga, eu imediatamente lembro de quem? Qual é a pessoa? Quando você lê aqui em Gálatas, pois Deus não julga a aparência. Qual a lembrança bíblica que vem? Imediatamente eu lembro de Davi. Volto lá no Antigo Testamento, não é verdade?
Esse versículo não parece que é um link de Deus lá do Antigo Testamento? Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. Hoje eu quero lembrar você dessa narrativa bíblica do Antigo Testamento, quando Samuel, o profeta Samuel, o líder, né, o pastor, o juiz, o Samuel era uma figura de liderança profética e ao mesmo tempo o juiz e ao mesmo tempo uma pessoa de governo espiritual para a nação. Então quando Samuel recebe uma ordem de Deus, o povo pediu um rei, Deus deu Saul, mas Saul estava fazendo tudo errado, e então Deus fala com Samuel e fala: eu vou ungir um rei para Israel, um novo rei para Israel. Deus vai ungir um rei em Israel e ele vai até a casa de um homem chamado Jessé, que morava em Belém, para consagrar um dos filhos desse homem como rei. E quando ele estava no lugar que Deus havia mostrado, quando ele sai da sua casa, sai da escola profética, né, onde ele ficava, e ele vai para a casa de Jessé, quando chega lá, Samuel ele fica impressionado com a aparência e com o porte físico dos homens daquela casa, os filhos de Jessé. Ele fica impressionado. Então, quando ele olha Eliabe, todo bonitão, todo fortão, né? Aquela presença de autoridade, beleza. Então Samuel logo pensou: certamente está diante de mim o rei de Israel. Está escrito lá em 1 Samuel, escreva aí, 1 Samuel 16,6. Certamente está diante de mim o rei de Israel. Um profeta, irmãos. Eu não estou falando de uma pessoa que não tinha visão. Eu não estou falando de uma pessoa que não conhecia Deus. Eu estou falando de um profeta e um dos grandes profetas de Israel. Ele olha e ele vê a aparência. E quando ele olha para Eliabe, o coração dele já se derrete, né? Ele: certamente eu estou diante do rei de Israel. Se um profeta como Samuel caiu nisso, como nós não cairíamos? Isso mostra a nossa debilidade, a nossa limitação. Não é um defeito, eu estou falando de limitação humana, de sondar corações. Só Deus sabe o que vai no coração. Só Deus sabe o que está dentro de um coração. Só o Senhor sabe o que vai dentro de uma pessoa. Só o Senhor conhece o passado, o presente e o futuro de uma pessoa, né? Então o Samuel olhou e viu todos aqueles homens e disse: olha, vai ser difícil escolher aqui. Vai ser difícil porque aqui está cheio de talentos. Então, quando Samuel está prestes a ungir aquele homem, o Eliabe, filho de Jessé, irmão do Davi, né? Deus chama Samuel, chacoalha ele por dentro e fala o quê? Em 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Olha o que Deus vai falar: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Quantas pessoas a gente está aprovando no nosso coração, mas Deus está rejeitando? Quantas pessoas a gente olha e acha: meu Deus, né, que pessoa talentosa, essa pessoa sim, essa pessoa tem todo o talento, tem toda a possibilidade, e a gente às vezes até se revolta, né, porque a gente quer promover aquilo que Deus não está promovendo. A gente está achando encanto em quem Deus não se encantou. Precisamos de ter cuidado para ouvir o Senhor, porque às vezes a gente quer forçar a barra para que alguém seja promovido, porque a gente pega os nossos elegidos, a gente escolhe pessoas que a gente vai defender, que a gente vai eleger, que a gente vai, sabe, a gente quer que aquela pessoa seja promovida, a gente acha uma injustiça que aquela pessoa talvez não foi promovida ministerialmente, talvez não foi promovida na vida, mas Deus sabe o coração. Você só está vendo a beleza, você só está vendo o talento, mas Deus sabe o coração. E às vezes entregar na mão dessa pessoa um ministério,
um dom, uma autoridade, vai matar essa pessoa, porque ela não tem o coração pronto. Escreva aí, preciso ter cuidado. E aí, muitas vezes a gente sai em defesa de pessoas, né? A gente compra briga de pessoas porque a gente acha que pode fazer justiça. Você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, e aí você briga por causa de gente que você não conhece o coração. Você não sabe. Então Deus disse para Samuel, hein, gente? Não é para qualquer um, não. Deus repreendeu Samuel. Olha, Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Você precisa de ter cuidado, de fazer julgamentos rápidos. Às vezes você sai em defesa de pessoas porque não foi promovido, porque não deram, porque você sai em defesa. Irmãos, aprenda uma coisa essa manhã. Quando uma pessoa está posicionada em Deus, aprenda isso. Quando uma pessoa está posicionada em Deus, nada e ninguém pode parar o progresso, nada e ninguém para o ministério, chamado, a frutificação dessa pessoa, ninguém para. Onde o Davi estava, irmãos? Estava lá, fora do raio, do alcance, estava fora do centro, do lugar onde ele poderia ser promovido. Estava lá no meio da campina, cuidando das ovelhas, cuidando das coisas, sabe? Não tinha a estatura, não tinha talvez a beleza, não tinha talvez o porte físico. Ninguém o escolheria. Mas Deus foi buscar ele lá. Então, às vezes, você acha que você tem que estar no centro. Às vezes, você acha que você precisa estar em qualquer lugar. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa que tem um ministério do louvor. Estava chateada, né? A pessoa estava falando, mas eu estou morando tão longe de São Paulo, porque em São Paulo é onde acontece tudo, em São Paulo é onde as pessoas têm convite, têm agenda, eu não sei, eu acho que o que está me atrapalhando é porque eu estou muito longe. E eu aqui pensando comigo, eu falei, será que Deus ele é limitado pela nossa localização geográfica? Será que Deus é limitado porque nós estamos escondidos? Sabe o que eu penso? Eu acho que Deus trabalha a gente no secreto para depois revelar a gente em público. E talvez quando a pessoa está no esquecimento, quando a pessoa está na caverna, quando a pessoa está lá no meio do ermo, como Davi estava, é Deus preparando o coração dela. Eu acho que enquanto o coração não está pronto, Deus não promove. Porque o dia que Deus quiser promover alguém, essa pessoa pode estar no fim do poço, essa pessoa pode estar no meio do deserto. Deus coloca uma unção que as pessoas, se ele não for para o centro, para o meio do povo, o povo vai até ele. Você vê, o João Batista, o profeta João Batista da época de Jesus, veja se faz sentido isso para você. O João Batista estava lá no meio do deserto, vestido de roupa de pele de animal, comendo gafanhoto, pregando uma mensagem dura, uma mensagem terrível, difícil de engolir. Mas o povo ia para o meio do deserto, atrás de João Batista, por causa da unção que ele tinha. A unção, ela atrai o governo, ela atrai, a unção atrai, escreva isso, a unção atrai. Então a pessoa que ela tem unção de Deus e ela está com o coração pronto e preparado, Deus vai atrair o futuro e o destino dela. Ela pode estar fazendo o que for, nada vai impedir o destino dela. Então para de defender quem Deus resolveu segurar. Para de querer promover quem Deus está segurando. A unção promove. Para de querer promover quem Deus está segurando. Porque é o tratamento de Deus com a pessoa. Às vezes a gente pode até matar uma pessoa por dar a ela poder e autoridade antes do tempo. Então Samuel quis ungir o novo rei apenas com os olhos humanos.
mas acabou sendo corrigido por Deus. Devemos entender que a nossa visão humana é muito limitada, mas a visão de Deus enxerga muito além, bem diferente de nós. Os céus não tratam pelo que você é hoje. A gente trata pelo que a gente está vendo. A gente trata pelo que a gente está escutando, né? A gente julga conforme o nosso coração. Mas os céus não tratam a pessoa pelo hoje, pelo que estamos vendo. Nosso coração é muito cheio de engano. Mas Deus trata a pessoa por aquilo que ela vai se tornar. Deus trata uma pessoa por aquilo que ela vai manifestar no futuro. Às vezes hoje a pessoa talvez está até com a vida toda embaraçada, mas Deus chama essa pessoa pelo nome dela no futuro. Então nossos corações estão cheios de pré-julgamentos, de preconceitos, de pré-interpretação. Limitamos as pessoas por suas debilidades e esquecemos que Deus levanta do monturo o pobre e o necessitado e faz-o assentar entre príncipes. Temos uma visão errada de outras pessoas e acabamos julgando de acordo com as suas limitações. Se você olhasse para Moisés, antes dele ser chamado por Deus, lá no meio do deserto, no ermo, no momento que ele talvez estivesse até praticando aquele homicídio que ele praticou, depois se tornando fugitivo da lei, você nunca imaginaria o que Deus iria fazer na vida de Moisés. Então, o chamado de Deus hoje a respeito da nossa libertação, o que isso tudo tem a ver com libertação? O que Deus está nos querendo ensinar sobre ser livre? Seja livre da necessidade de julgar. Você não precisa dar palpite e opinião sobre tudo. Você não precisa emitir o seu pensamento e a sua opinião sobre tudo toda hora. Você não precisa fazer juízo de tudo, todo momento. Tem que parar com essa mania de achar que toda hora você tem que defender alguém, ou julgar alguém, sabe? Ou promover alguém, ou mandar alguém para a cova, ou mandar alguém para a prisão, ou promover alguém. Para de ser justiceira. Para de ser justiceiro. Você não precisa ocupar esse lugar. Sabe por quê? Porque Deus nunca te deu esse lugar. Deus nunca te promoveu a esse lugar. Como a própria palavra de Deus diz, é você agora juiz do teu irmão? Você é juiz de teu irmão? Cadê a sua credencial de juiz? Deus te chamou para isso? Deus não te chamou para ser juíza. Deus não te chamou para ser juiz. Deus te chamou para ser sacerdote. Juiz julga, sacerdote liga. Sabe o que o sacerdote faz? Liga uma pessoa ao céu. O sacerdote é uma conexão, é um elo de pessoas na terra com o trono de Deus. O sacerdote ele entra na presença de Deus em favor de pessoas. Para com essa loucura de julgar todo mundo, de omitir opiniões, percepções suas, você precisa engolir a sua percepção. Você precisa engolir essa mania de emitir opiniões, pré-julgamentos sobre tudo e sobre todas as situações. Às vezes está acontecendo algo, você não sabe o que é, e aí você já monta uma história louca na sua cabeça, e na sua cabeça aquela novela que você inventou é a verdade. E aí você começa a manipular, chamar gente, enfiar gente nisso. Vamos parar com isso? Vamos parar com essa loucura? Vamos lá, você não precisa dar opinião e palpite sobre todas as coisas, sobre todo assunto em todo tempo. Você não precisa fazer juízo de tudo. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. O próprio Samuel fez um julgamento e Deus corrigiu ele. Graças a Deus que Samuel ouvia o Senhor.
Graças a Deus que Samuel tinha um coração e uma habilidade e uma intimidade com Deus, e uma sensibilidade espiritual. Então ele ouviu Deus. E quem não tem sensibilidade e está julgando? Faz o quê? Quem que não aprendeu a ouvir Deus ainda? Gente que acha que sentiu no coração já acha que é Deus. Faz o quê? Aí a pessoa faz o quê? A pessoa santifica seu próprio pensamento. Deusifica, fala, Deus me falou. Não foi Deus, foi a sua mania de julgar. Então, se não te compete, não corra o risco. Qual a necessidade de você entrar em julgamento que você não conhece? Não faça isso. Então, irmãos, você não precisa ficar fazendo juízo de tudo. Um mecanismo, talvez, né, você tenha criado. Verifique em você que se talvez você tenha criado um mecanismo de autodefesa, e agora com esse mecanismo de autodefesa que você tem, você aprendeu a dar opinião formada sobre tudo e sobre todos. Talvez você pegou um hábito, talvez já faz até parte do seu caráter, é tão forte, parece que isso veio e fez parte hoje da sua personalidade, está arraigado, está plantado em você, e você vai precisar pedir para Deus te libertar disso. Sabe, essa loucura de você ouvir uma história, da sua mente te pregar uma história, pregar uma peça, e você pegar aquilo como verdade, e aí você faz aquele juízo, e às vezes você fica indignado, você quer resolver, e no fundo é só uma história que sua mente criou. É só algo que você achou que era, você fez juízo de valor de uma situação, você fez juízo de valor de uma pessoa, e aí você criou essa novela, essa narrativa. Sabe o que a Bíblia diz? 1 Coríntios, escreva isso, 1 Coríntios 13:5. O amor não suspeita mal. O amor não pensa mal do outro. Para de pensar mal, para de suspeitar mal, porque isso vira um vício, e esse vício vira uma personalidade, e essa personalidade é uma prisão na sua alma, e Deus quer libertar você da necessidade de ser juiz, de ser juíza. Deus quer libertar você da necessidade de omitir opinião. Deus não te chamou para isso. Para de suspeitar mal de tudo. Para com essa mania de que todo mundo está tramando algo. Isso daí é mais sobre a sua insegurança. Isso é mais sobre a sua falta de confiar. Saia dessa cadeira hoje. Esse poder Deus não te deu para julgar ninguém. Sabe, esse poder Deus não entregou a nós. Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes, profetas, não juiz. Juiz é o Senhor. E toda vez que alguém tenta sentar nessa cadeira, é o mesmo princípio de Satanás, querendo julgar, querendo tomar decisões. É o mesmo princípio de Satanás, que quis roubar o lugar de Deus. Isso é maligno, e você precisa ser livre desse mal, livre desse pecado, porque Deus não te chamou para juiz. Então, se você olhasse no passado e visse ali Moisés matando alguém, você jamais imaginaria, você não escolheria ele, com base na vida dele, você não escolheria ele para ser o que Deus escolheu ele para ser. O mundo olhou para Moisés e viu um fugitivo da lei. Deus olhou para Moisés e viu o ministro da lei. Porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Se você olhar Paulo no início, no momento em que ele está perseguindo o cristão, lá no começo de Atos, você vai falar, isso aí é o serial killer. Nunca imaginaria que Deus usaria ele como apóstolo para estabelecer a sua igreja. De matador de crente para um dos maiores missionários, pregador, evangelista, tudo. Amém? Então Deus sempre vê o que há de melhor em nós.
Deus sempre está olhando para nós e vendo o que há de melhor. Nós vemos fraqueza, Deus vê potencial. Os irmãos estão aí? Dá um glória aí para ver se essa live está chegando a todos. A irmã Shirley escreveu aí que a live parou. Não, tá aí, ó. Tá online, irmã Shirley. Pode entrar e sair de novo, sair e entrar de novo. Quem sabe destrava aí para você. Então Deus sempre vê o melhor em nós. Escreva aí, Deus sempre vê o melhor. Nós vemos fraqueza, Deus vê potencial. Ele chama os rejeitados, os tímidos, os esquecidos e os torna vencedores e valentes. Deus chama até gente atrapalhada para fazer as coisas para Ele. Deus chama pessoas atrapalhadas, pessoas imperfeitas, para a glória dEle. Deus chama pessoas que ainda não estão totalmente prontas. Deus usa pessoas que não estão exatamente como deveria estar. E nós temos a capacidade de falar, eu acho que essa pessoa aí não é de Deus. Eu acho que essa pessoa... Não, para de julgar, você pode se enganar. Talvez quem você acha que é pronto, que está bom, não é. Né? Então a visão humana, ela costuma valorizar o quê? Dons, talento, riqueza, né? Beleza exterior, o nível social, a formação dessa pessoa, talvez a formação acadêmica, a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual de uma pessoa e tantos outros atributos. E o que as pessoas têm, principalmente, para nos oferecer. Nós nos relacionamos baseado nisso. Mas para Deus, nada disso importa. Porque Deus não está interessado nas coisas das pessoas. Ele tem tudo, Ele é dono de tudo. Ele é dono do talento, Ele é dono das bênçãos. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tudo é dele. Então quando Ele se relaciona comigo, Ele não está se relacionando comigo porque eu tenho alguma coisa. Ele está se relacionando porque Ele tem e Ele vai me dar. Então para Deus é muito simples, mas para nós que o nosso coração é voltado para as nossas preferências e por aquilo que a gente vai ser beneficiado, então a gente escolhe as pessoas a partir do que elas podem nos oferecer. Então se uma pessoa vai dar trabalho, a gente já não quer a amizade. Se uma pessoa ainda está em formação, a gente não quer suportar a fraqueza dela. E você não sabe, essa pessoa que você está rejeitando hoje, que está querendo jogar na cova hoje, pode ser o José que vai sustentar e cuidar de você amanhã. Você não sabe o futuro. A pessoa que está te incomodando hoje pode ser o José pequeno que está ali contando sonhos, imaturo. Aí você pode achar ele arrogante. E às vezes é só o José que é imaturo. E que lá na frente, sim, ele vai ser um grande alimentador de gerações. Então cuidado com o seu julgamento. A oração mais séria que você pode fazer essa manhã é: Deus, desmonta o meu coração, desarma o meu coração de julgar as pessoas. Você precisa parar com esse ciclo. Você precisa parar com essa loucura. Isso é uma loucura. Isso é pecado. Porque você está tomando um lugar que não é seu. Você está julgando pessoas, rejeitando pessoas que Deus talvez escolheu para o futuro, e você ao mesmo tempo pode estar promovendo pessoas que Deus já rejeitou de antemão, porque sabe que talvez aquele coração nem vai se consertar. Então, enquanto nós nos preocupamos com rótulos, o Senhor prefere o conteúdo. Exatamente por isso que nós somos facilmente enganados. Rejeitamos o pobre, rejeitamos o fraco, rejeitamos o débil, rejeitamos o sem instrução, rejeitamos tudo o que não é bonito, tudo o que não nos agrada. Se dependesse de nós, essas pessoas não teriam oportunidade sequer de crescer. Enquanto olhares humanos te julgam por aquilo que você aparenta ser no momento, Deus olha para você sabendo quem você será amanhã. Coisa bonita, irmãos, muito lindo, é quando a gente reconhece a unção que o outro carrega. E para reconhecer a unção é só no Espírito. Reconhecer a unção de uma pessoa é reconhecer o que ela carrega de Deus. E isso
também fala de respeitar o tempo da maturidade. Porque a pessoa, às vezes, ela não está pronta, ela está sendo preparada. Muitas vezes a pessoa ainda não tem, né? Imagina só quando Jonatas é o filho de Saul. Davi foi ungido rei. Davi vai ser promovido ao trono. Quem era o sucessor de Saul? Jonatas. Então Jonatas poderia, ali naquele momento, né, falar, não, eu vou perseguir Davi também, porque ele é uma ameaça para o meu trono. E Jonatas, as pessoas têm uma leitura muito errada, acham que Jonatas foi um cara fraco, um cara débil. Não, ele era filho de Saul, guerreiro também guerreiro, também tinha todo o conhecimento de guerra, tinha tudo para ser um grande rei. Mas quando ele encontra com Davi, ele reconhece a unção que Davi carrega. E quantas vezes a gente rechaça uma pessoa porque a gente não reconhece o que ela carrega de Deus? Quantas vezes a gente bloqueia uma pessoa, principalmente nós líderes espirituais, porque a pessoa está ali, sabe? Talvez ela se move diferente, talvez ela fala diferente, talvez ela não tenha a mesma configuração que a gente tem, mas a gente rechaça ela. Às vezes nem é por nada, é por ciúmes. E quantas vezes a gente perde de abraçar um propósito de Deus e ser parte de algo que Deus vai fazer, porque a gente rechaça. E quando Jonatas viu Davi, a Bíblia diz que o coração dele se apegou ao coração de Davi. Jonatas, ele pegou a capa dele, pegou o cinto e a espada entregou para o Davi. Sabe o que é isso, irmãos? Um menino que que mora numa casa de um pai que é extremamente orgulhoso, arrogante. Ele era diferenciado, ele viu em Davi a unção, ele viu em Davi, ele reconheceu a unção que Davi carregava. E ele imediatamente reconheceu Davi como rei. Coisa boa a gente olhar para as pessoas e pedir para o Espírito Santo revelar quem é. Muitas vezes chega alguém novo, chega alguém de fora, chega alguém assim, e você conhece uma pessoa nova e alguém te diz assim, olha, não se aproxime daquela pessoa não, porque aquela pessoa é isso, isso e aquilo. Não. Para de olhar as pessoas com a lente dos outros. Deixa o Espírito Santo te apresentar as pessoas. Quando você estiver em algum ambiente, antes de você rechaçar uma pessoa, diga, Espírito Santo, me apresente essa pessoa. Sabe o que significa isso? Espírito Santo, eu não quero julgar essa pessoa com o meu olhar, porque o meu coração é enganoso. Eu quero conhecer essa pessoa a partir de ti. Me fala o Senhor quem é essa pessoa. Me fala o Senhor o que é essa pessoa. Sabe, quando você estiver falando mal de alguém, quando você estiver criticando alguém, como é que você vai parar essa loucura e essa mania? Quando você estiver criticando alguém, você vai falar, Espírito Santo, eu renuncio a esse lugar de juiz que não é meu. Eu saio desse lugar e eu te peço, me apresenta essa pessoa. Me apresenta. Porque se o Espírito Santo te apresentar, você não vai ficar enganado. Se o Espírito Santo te apresentar, você não vai fazer acepção de pessoas. Quantas pessoas chegam, olha, Márcio, cuidado, pastor, com aquela pessoa, com aquele fulano. Não que eu estou pagando para ver, não que eu sou teimoso, não que eu sou inocente, mas eu não quero a lente da sua má experiência, eu quero ter a minha experiência. E para isso eu peço ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, se essa pessoa vai causar algum dano, se essa pessoa realmente é isso, tira ela. Mas se não é, me apresenta, me mostra que eu tenha a experiência, o que essa pessoa vai agregar e o que eu vou agregar na vida dela. Para de pegar a interpretação dos outros para olhar e para fazer juízo de valor de uma pessoa. Eu me lembro quando a gente começou em uma determinada igreja, lá no início do nosso casamento, nós entramos numa igreja e nós fomos levados para essa igreja por um pastor.
né? Essa família nos acolheu e nos levou para a igreja, nos levou para conhecer aquele povo. E aí tinha outro pastor, uma outra família, que tinha meio uma rixa com aquele pastor. Só o fato de nós, eu e a Fabi, ter sido trazidos por esse pastor que era meio que rival do outro, já nos rechaçaram. Então aquela turma que andava com outros já olhava pra gente assim com a cara feia, já porque tinha um ranço ali. Isso é muito terrível, porque muitas vezes nós perdemos pessoas maravilhosas, muitas vezes nós perdemos pessoas muito especiais, porque simplesmente a gente rechaça, simplesmente a gente resolve dar crédito na má experiência do outro. Faz sentido para você o que eu estou falando? Quem está sendo abençoado com essa palavra? Então reconheça a unção que o outro carrega. Pastor, como que eu reconheço? Pedindo para o Espírito Santo te apresentar. Respeite o tempo de maturidade do outro. Davi foi reconhecido por Jonatas. E Jonatas aproveitou para ser incluído naquilo que Deus estava fazendo. Abigail, quando Davi chega, você lembra de Abigail? Quando Davi chega ali naquele lugar, o esposo de Abigail, né, sem juízo, maltrata Davi, fala contra Davi, não quer servir Davi. Davi está com seus homens, está precisando de ser alimentado. E quando Abigail vê o marido cometendo aquela loucura, ela fala, não. Ela intervém, vai lá e serve Davi. Porque ela já sabe. A irmã Gilmar, estamos com o couro quente. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Abigail imediatamente ela recebe Davi. Ela não julga errado. E ela fala, não, esse homem vai se tornar um rei. Esse homem vai se tornar um rei. E eu não vou perder minha oportunidade. Porque ele tem unção. Ela reconheceu a unção de Deus sobre Davi. Davi ainda não é rei. Davi está fugitivo de Saul. Davi ainda está correndo o trecho dele, né? Mas a Abigail, ela reconheceu a unção de Davi, reconheceu o que ele carregava, e no espírito dela ela já sabia que um dia o Davi ia se tornar rei, e ela foi extremamente beneficiada. Tanto que se tornou uma das mulheres de Davi. Então o que Deus está nos ensinando hoje é que quando você faz um pré-julgamento, você pode estar perdendo a oportunidade do seu destino. Você está talvez perdendo a oportunidade de coisas grandiosas no seu futuro, que Deus ia incluir você em grandes planos, em grandes projetos com essa pessoa. Então você não precisa julgar ninguém. Você precisa que o Espírito Santo te apresente, porque se o Espírito Santo te apresentar, escreva isso. Essa é a verdade que você não pode mais esquecer. Se o Espírito Santo te apresentar, você não ficará enganado. Não vai ficar. Se o Espírito Santo te apresentar, você não vai ficar, porque o Espírito Santo vai te apresentar da forma correta. Se a pessoa é problemática, o Espírito Santo vai falar, essa pessoa é problemática, foge dela. Ou o Espírito Santo vai falar, essa pessoa tem alguns probleminhas, você vai lidar assim, 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 eu vou transformar ela lá no futuro, então eu vou usar a sua vida. E aí você não se afasta de uma pessoa porque o outro falou. Né? As mulheres é muito assim também, né? Olha, fulana, não se aproxima não, porque essa pessoa não sei o que, não sei o que. E aí a outra amiga já fica com raiva porque a outra falou e já faz cara feia para outra. Então você vigia com isso. Você vigia. Hoje o Espírito Santo está nos falando que você seja como Abigail, que você seja como Jonatas, que olhou para Davi, ele não tinha sido ainda promovido a rei, tinha sido ungido por Samuel lá no secreto. Talvez ninguém nem soubesse. Mas quem apresentou o Davi para o Jonatas foi o Espírito Santo. Quem apresentou o Davi para Abigail foi o Espírito Santo. E que o Espírito Santo possa apresentar cada pessoa para você. E quando o Espírito Santo te apresenta, ele também te fala os desafios dessa amizade,
Os desafios desse lugar, ele não deixa você enganado. E às vezes ele te fala não para te afastar, mas só para te posicionar corretamente. Às vezes você vai ter que se aproximar sem muita expectativa e com muito cuidado, mas de alguma forma você vai contribuir para que o destino dessa pessoa seja destravado em Deus. Cuidado com seu coração enganoso. Cuidado com as histórias que você inventa na sua mente. Sobretudo, cuidado, muito cuidado, para você não entrar no engano e você perder o amor. Porque se você perder o amor, já não serve mais para nada. Porque o amor não julga pela aparência, o amor não julga mal o outro, o amor não suspeita mal. Por gentileza, para nós terminarmos essa live, para eu ter certeza que você aprendeu a lição de hoje, escreva aí nos comentários: o amor não suspeita mal. Você precisa dar uma voz de comando e falar para você mesmo quando sua mente entrar em devaneio, quando a narrativa, a história maluca começar na sua cabeça, você fala: para agora, em nome de Jesus. Você pode dar uma voz de comando para sua alma, falar: alma, volta para casinha, alma, para de suspeitar mal. Para de ter, pré-julgamento contra os outros, contra a situação. Né? Talvez você teve uma má experiência com algum pastor, aí você fica, todo pastor faz isso, né? Como as pessoas, todo pastor faz isso, não. Às vezes Deus está trazendo novas chances, novas oportunidades, novas pessoas para enriquecer a sua vida e você está todo armado, toda armada. E Deus está dizendo: o amor não suspeita mal. Para com isso, em nome de Jesus. Seja livre desse lugar. Sabe de uma coisa? Levanta dessa cadeira de juiz, pega esse martelo de dar sentenças, devolve ele para o Senhor, fala: eu não quero mais sentar nessa cadeira, eu não quero mais carregar o peso do juízo, porque com a mesma medida que você julgar, com seu coração limitado, com a sua visão limitada, você julgar injustamente alguém, você abre, e eu já ensinei isso, você abre no reino do Espírito legalidade para que você seja julgado. E aí é quando a palavra de Deus diz que você colocou as pérolas para os porcos pisar. As suas pérolas. O que você tem mais de precioso é colocado no chão para os porcos pisarem quando você julga o outro. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para ligar. Deus chamou você para conectar. Deus chamou você para ser sacerdote e não juiz. Então, se você quer ser alguma coisa, seja alguém que está promovendo comunhão, promovendo ligamento, conexão. Você sim pode ser essa pessoa maravilhosa, madura em Deus. Essa pessoa que tem estabilidade, quando vê uma coisa, pondera, segura, ora antes. Não saia correndo fazendo pré-julgamento. Gente, em nome de Jesus, não saia fazendo pré-julgamentos. Não, em nome de Jesus. Para com isso. Você vai ver como você vai entrar menos em provas, em batalhas desnecessárias, em contradição. Você não vai passar vergonha depois. Faz isso. Faz isso. Fala: Pai, em nome de Jesus, me arranca dessa cadeira toda vez que eu tentar. Me lembra dessa palavra. Me lembra dessa palavra, que eu nunca mais me esqueça desse ensino. Eu preciso sair do lugar de juiz, de julgamento. Eu preciso abraçar as pessoas da forma como o Senhor abraça. Eu preciso acreditar na transformação. Eu preciso acreditar na mudança. Até que se prove ao contrário. Você tem que ficar com o que a palavra e a pessoa disse. Eu sempre dou, o direito da pessoa falar, e até que se prove o contrário, eu acredito no que a pessoa disse. Até que se prove o contrário. Eu não tenho pré-julgamento de absolutamente ninguém.
A pessoa chegou, cuidado com fulano, cuidado com o Beltrano. Eu já não faço o contrário, né? Eu tenho que ter sabedoria. Eu fico ali de olho, mas eu falo, até que se prove o contrário, eu dou o benefício da dúvida. Escreva aí, benefício da dúvida. Não, e se essa pessoa é bênção? E se essa pessoa vai agregar algo na minha vida? Até que se prove o contrário, eu dou o benefício da dúvida. Até que o Espírito Santo mostre, a gente precisa ficar com a palavra que diz que nós somos sacerdotes e não juiz. Quero ver se você entendeu e você escreve aí nos comentários. Eu não sou juiz, eu não sou juíza. Deus não me chamou para isso. Amém? Aí estamos 1 hora de live e eu espero ter contribuído para que você seja livre, liberto, né? E que você desarme o seu coração, você desarme esse mecanismo, sabe, de loucura. Isso é uma loucura que nós precisamos ser libertos. Amém? Em nome de Jesus, eu vou orar por você, vou orar por nós todos. E quero dizer que daqui a pouco, às 10h30 da manhã, estaremos, eu, pastora Fabi, na Avenida Navara, sentado à mesa com os nossos irmãos que têm possibilidade, que têm liberdade, que pode estar, esteja lá na igreja. Nós vamos ter um pãozinho, um cafezinho ali, vamos sentar à mesa com vocês, abrir aqui Gálatas, continuar falando desses ensinos maravilhosos. E durante o dia também estaremos disponíveis para discipular, para conversar, para orar junto, para aconselhar. Estamos lá na igreja e logo mais às 18 horas estamos em grande formação de intercessores para toda a igreja, para toda e qualquer pessoa que deseja participar. Você pode sim fazer parte, né? Até você que, pastor, eu não fui nenhum dia, posso ir? Claro, você pode ir. Pastor, eu sou novo convertido, posso ir? Pode. Aprender a orar é para todos, não é só para alguns. Você pode participar. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos agora estar orando e feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer por esse ensino tão precioso, tão profundo. E que responsabilidade entregar essa palavra e também que responsabilidade para os meus irmãos e minhas irmãs que ouviram essa palavra. Porque uma vez que a palavra vem, nós já não somos mais inocentes. Uma vez que a palavra vem, nós não podemos mais fazer ouvidos de mercadores. Então, nesta manhã, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a cumprir essa palavra. O Senhor nos ajude a obedecer essa palavra. Pai, por favor, nos ajude a não julgar. Que nós venhamos, no nome do teu Filho amado Jesus, aprender a ouvir o Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, nos apresenta. Espírito Santo, nos mostra. Espírito Santo, não me deixe enganado. Espírito Santo, me dá, a sabedoria para lidar com os relacionamentos. Se ontem nós falamos, Senhor, sobre se livrar dos julgadores, das pessoas que nos julgam, hoje nós pedimos, ó Deus, nos livra de julgar os outros. Porque é tão ruim ser julgado pelos outros. Porque quando o homem julga, ele é injusto, porque ele não vê tudo, ele não sabe tudo. E eu não quero ser injusto, porque eu também não sei tudo e não vejo tudo. Então, Senhor, me livra, me tira dessa rota, me tira dessa mania, tira de mim, Senhor, toda a necessidade de ser juiz. Eu não preciso de ser juiz, eu não preciso emitir minha opinião sobre as coisas. Porque o amor não pensa mal. O amor, Senhor, não suspeita mal. Então, em nome de Jesus, desarma o meu coração, desarma o coração dos meus irmãos, em que a gente tenha a plena revelação do Teu Espírito Santo para as nossas relações com os nossos irmãos, com os nossos familiares e com as pessoas. Sobretudo, Senhor, eu te agradeço, nós te agradecemos por este ensino, pedimos a Tua bênção sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja, sobre as famílias do cenáculo. Pedimos que o Senhor guarde, abençoe, prospere e que nós possamos frutificar para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus.
Amém, gente? Glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela sua companhia. Vou aqui terminar o meu chazinho e daqui a pouco estarei lá na igreja com vocês. Amém? Deus abençoe. Obrigado, irmã Gabi, pela paciência. Obrigado, irmã Mandu. A irmã Thaís, Deus abençoe. Irmã Shirley, Deus abençoe vocês, minhas amadas. Irmão Pablo, que está aí conectado. Irmã Bruna, glória a Deus, que alegria te ver aqui. Irmã Bruna, irmã Rafa, muito obrigado pela sua companhia. Espero vocês, quem não for na igreja hoje, né? Vamos se ver lá. Então espero você amanhã. Quem não vai hoje, amanhã estarei aqui com uma nova revelação, com um novo ensino para a glória de Deus. Irmã Alex, Deus abençoe, minha irmã Alex. Um abraço, um bom dia. Glória a Jesus. Amém? Deus abençoe a todos aí, quem eu citei o nome, quem eu não citei. Amo vocês, amo essa igreja tão amada, né? Deus abençoe e até amanhã.